Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o dízimo. No vídeo de hoje nós iremos aprender como dizimar, como devemos ser dizimista, todas as regras que Deus deixou no manual, né? Como eu sempre falo, a Bíblia é o manual. Então, hoje nós iremos aprender como dizimar. O que acontece com as pessoas que não dizimam? Vamos aprender hoje? Primeiro, vamos fazer nossa oração, como de costume. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todos os nossos bens, por tudo que nós temos. Muito obrigado pelo nosso emprego. Muito obrigado, Senhor, por não deixar o nosso pão de cada dia faltar em nossa mesa. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas que não estão trabalhando, que elas venham arrumar um emprego para poder te dizimar, Senhor. Abençoa todos nós que estamos assistindo esse vídeo. Abençoa que cada pessoa seja alcançada pelo poder do Espírito Santo. Nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nosso primeiro texto de hoje está em 1 João, o capítulo 4 e o versículo 9. 1 João, lá no Novo Testamento, tá? Capítulo 4, versículo 9. Diz assim. A pergunta diz assim: como Deus manifestou seu amor por nós? Como foi que Deus manifestou o seu amor por nós, vocês sabem? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, Deus demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós cremos em Jesus, né? Nós cremos que ele existe, nós cremos que ele veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, ele não morreu só por quem acreditava, né? Ele morreu pelos ateus, ele morreu por prostitutas, ele morreu por todos, independente da pessoa acreditar ou não, ele morreu por essas pessoas também. Então, no nosso primeiro textinho, nós vimos que Deus nos ama independentemente do que nós somos, independentemente da nossa fé, independentemente se nós cremos nele ou não. Vamos para o nosso próximo texto. O próximo texto está em Levítico. Lá no Antigo Testamento. Levítico 27. Levítico capítulo 27, o versículo 30. A perguntinha diz assim: que percentual de nossa renda Deus reservou para lhe devolvermos como ato de adoração? Então, Deus deixou na Bíblia, né, um percentual que nós devemos dizimar. Vamos ver qual que é esse percentual? Vocês sabem qual é? Se vocês não sabem, vamos ver agora em Levítico 27, o versículo 30.
Levítico 27, versículo 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, nós temos que dizimar, né, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos dá, né? Tudo aquilo que Deus nos dá. Quando nós tentamos esconder de Deus o nosso dízimo, a gente sabe que a gente não pode esconder nada de Deus. Mas tem pessoas que acham que pode esconder de Deus. Então, quando você fala assim, eu ganho R$1.000, e na verdade você ganha R$5.000, você só devolve 10% de R$1.000, você ganha R$1.000, você vai devolver quanto de 10%? R$100, certo? Aí, na verdade, você ganha R$5.000. Aí você está dizimando só R$1.000, quando na verdade você deveria dizimar R$500. Então, o nosso dízimo é sagrado também. O nosso dízimo, Deus deixou escrito na Bíblia como dizimar, né? Deus deixou aqui que é 10% de tudo aquilo que você ganha. Então, não é 20%, não é 50%, não é 5%, é 10%. O dízimo, oferta, você pode dar quanto você quiser, quanto você sentir no coração, né? Agora vamos ler Malaquias. Vamos ler Números primeiro, depois Malaquias. Números, capítulo 18, e o versículo é o 21. Depois nós vamos lá para Malaquias. Lucas 18, Números 18, versículo 21. Aí aqui a perguntinha diz: qual é o destino dos dízimos, né? Qual é o destino dos dízimos? Aos levitas, o versículo 21 diz assim: aos filhos de Levi, né, os levitas, dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, os dízimos são designados, né? Eles são destinados para aqueles que fazem a pregação do evangelho, né? Para aqui no tempo aqui que foi designado, que foi escrito a Bíblia, diz para os levitas, né? Hoje em dia, os levitas são os pastores, aquelas pessoas que vivem cantando, gravam CDs para Cristo, né? Então, os dízimos devem ser destinados para a pregação do Evangelho, para manter a casa do Senhor, né? Para reformas, para construções, para pagar um salário para o pastor, seria para os levitas, como diz aqui no texto, né? Vamos ler agora o textinho de Malaquias 3:10, né? Vamos ver o que Deus diz aqui em Malaquias 3:10 pra gente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, Deus está aqui dizendo
quando você oferta, quando você dizima, quando você reconhece que Deus foi quem te deu tudo e você dá o seu dízimo, 10% de tudo que você ganha, Deus lhe recompensa, Ele dá tudo mais ainda, em dobro. Então, seja fiel a Deus, assim como Ele é fiel a você. Nós temos que ser fiel a Deus como Ele é com a gente. Deus nos ama tanto que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Lembra o primeiro textinho? 1 João? Então, se Ele nos ama tanto que deu seu Filho unigênito por nós, o que custa nós demonstrarmos amor por Ele e devolver 10% de tudo que nós ganhamos? Deus não está pedindo o salário inteiro. Deus não está dizendo, venda a sua casa e traga para a igreja. Deus não diz isso. Deus não diz, venda o seu carro e traga para a igreja. Não é isso. Isso quem prega são os falsos profetas. Deus diz para você dar 10% de dízimo. Só é isso que Ele quer, 10% de dízimo. Ofertas você pode dar? Sim. Oferta daquilo que você sentir no coração, daquilo que você tem a vontade, a disponibilidade, o desejo no coração. Mas não é você, a oferta não é você se sacrificar, não é você vender tudo que você tem e levar para a igreja. Isso não é oferta, isso é sacrifício, tá? Vamos para o próximo texto. O próximo texto de hoje está em Malaquias 3, o versículo 8. 3:8. O que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Olha, o que Deus diz daqueles que não devolvem os dízimos e as ofertas? Malaquias 3, versículo 8, diz assim: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, as pessoas às vezes falam assim, mas em que, Senhor, nós estamos te roubando? E aqui Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Nós também somos a oferta para Cristo. Às vezes nós temos um tempo livre e nós não dedicamos a Deus. Nós não vamos ler a Bíblia, nós não oramos. Às vezes alguém convida a gente para a gente cantar na igreja e a gente rejeita, a gente fala que não. Nós somos a ofertas também. Se você pode perguntar assim, mas eu não trabalho, como que eu vou ofertar a Deus? Como que eu vou dizimar a Deus? Com o seu corpo. Você prega? Você consegue falar? Então você consegue pregar. Você consegue falar? Você consegue ler um texto na igreja e você pregar o amor de Deus. Se você consegue andar, você consegue ir à igreja, você consegue ir até alguém que está passando por alguma dificuldade e levar a palavra de Deus para alguém. Então, nós também podemos ser a oferta. Se você trabalha, você devolve 10% de tudo aquilo que você ganha. 10%. O que é 10%, né? Deus te dá a saúde, Deus te dá o emprego, Deus te dá o alimento todos os dias. O que é 10%? Se você ganha, vou dizer assim, R$100. Se você ganha R$100, você só vai dar R$10. Você gasta muito mais com outras coisas. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tirar R$10, já vai... R$10 já é um pacote de leite para o meu filho, né? Mas R$10, Deus te deu R$90 a mais, né? Do que aqueles 10.
Se você tinha 100, você tirou só 10 para Deus, né? Então temos que ser gratos e reconhecer o amor de Cristo por nós. Vamos ler ainda em Malaquias 3, o versículo 12, que diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a promessa que Deus tem para nós, né? Nós sermos uma terra deleitosa, cheia de promessas de Cristo, uma terra maravilhosa. Nós merecemos as bênçãos de Deus? Vamos ser sinceros, nós não merecemos. Nós somos miseráveis e pecadores. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele derrama bênçãos sem medidas sobre nós. Ele derrama bênçãos mesmo sem nós merecermos. Mesmo sem você devolver o seu dízimo, Deus derrama bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus dá a saúde, Deus dá o alimento. Vamos recapitular. Recapitulação. O Senhor tem manifestado o seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, de tudo quanto ganhamos, 10% devemos ser devolvidos a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho de Cristo. O Criador espera de cada um de nós fidelidade e reconhecimento por tudo que Ele nos dá. Então, Ele só pede o reconhecimento, a fidelidade. Ele já te dá tanto, por que você não pode ser fiel, né? Vamos ser fiéis a Deus em tudo, com nossos dízimos, com nossas ofertas e com a nossa oferta de gratidão. E vamos ser fiéis também com o nosso corpo, né? Se nós podemos servir a Deus, vamos servir fielmente a Deus, né? Muito obrigada por assistir este vídeo e até amanhã.